Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre os vírus, quem são, como se reproduzem, quais doenças podem causar nos seres humanos e também como que a gente pode estar se prevenindo, combatendo, como que o nosso corpo consegue combater essas doenças, certo? Sejam bem-vindos e vamos lá! Bom, então, ultimamente a gente tem ouvido falar muito, a respeito do vírus, principalmente por causa da pandemia que a gente está vivendo aí, o Covid-19. A gente tem ouvido falar muito sobre vírus e acaba surgindo muitas dúvidas. O que são vírus? Quais defesas a gente possui contra eles? Como que o vírus age no nosso corpo? Então, são muitas dúvidas que acabam surgindo e a gente acaba, às vezes, não sabendo compreender. Primeiro, a gente tem que conhecer um pouquinho mais sobre os vírus. O nome vírus é uma palavra que vem do latim e significa veneno. Os vírus, eles são acelulares. O que isso quer dizer? Eles não possuem células. Nós vimos que uma das características para ser considerado ser vivo é possuir célula. Tendo uma única célula, já é considerado um ser vivo. Nós vimos muitas bactérias, protozoários, fungos que têm uma única célula e são seres vivos. Os vírus, eles são acelulares, não possuem célula. Por isso que eles não estão dentro de classificação em nenhum dos grupos dos seres vivos, porque eles não possuem células. Para sobreviver e para se reproduzir, eles precisam de uma célula viva. É onde eles acabam infectando a célula para poder se reproduzir. Por isso que a gente diz que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles precisam parasitar uma célula para se reproduzir. Nós vimos aqui nessa imagem desses vírus que tem aqui ao lado, que eles são estruturas muito simples. Eles possuem apenas uma cápsula, uma proteção de proteínas, e dentro deles possui o material genético, que diz o tipo de vírus que é. Para que ocorra, então, a reprodução, é necessário o vírus se fixar numa célula. Aqui, nesse exemplo, a gente tem uma bactéria. Se o vírus ele se fixa nessa célula e ele acaba injetando seu material genético, seu código genético dentro da célula. E, em seguida, ele orienta a formação de cópias do seu próprio material genético e da sua cápsula ali de proteína. Depois disso, essa célula ou essa bactéria se rompe e acaba liberando aí mais vírus que estão prontos para atacar novas células. É assim que acontece uma infecção viral. Bom, então a gente vai ver agora algumas doenças causadas por vírus. Existem muitas doenças infecciosas e elas atingem a população humana. Se essa doença ela chegar e atingir muitas pessoas muito rapidamente, ela é considerada uma epidemia. Se essa doença ela persistir por vários anos em determinada região, onde as pessoas que estão indo para aquela região têm que se prevenir, têm que tomar vacina, ou têm que tomar alguns cuidados específicos, porque lá existe determinada doença, essa doença ela é considerada uma endemia, porque ela é de determinada região. Agora, quando essa doença ela se espalha por muitos lugares do planeta, atingindo boa parte da população humana, então ela é considerada uma pandemia. No decorrer dos anos, a população humana já teve em alguns momentos essa situação de pandemia, que é o que nós estamos vivendo agora em decorrência do coronavírus. É o primeiro vírus que a gente vai ver um pouquinho, apesar de estar aí direto nas mídias e a gente já tem ouvido falar bastante sobre como ele age, a gente vai rever um pouquinho essa questão do coronavírus, porque é que nos faz agora estar tendo uma aula online, é o que faz a gente estar longe da sala de aula. Então vamos parar um pouquinho para refletir a questão desse vírus em especial. A Covid ela surgiu ali pelo final do ano de 2019, então ficou a doença conhecida como Covid-19, causada aí pelo coronavírus. É uma doença que ela tem levado à morte milhões de pessoas. Ela é uma doença que ela não tem cura, infelizmente. Como todas as doenças virais, elas não têm cura. O que acontece? O nosso corpo precisa criar anticorpos para se proteger contra futuras infecções. Não existe um medicamento que a gente possa estar tomando para estar matando o vírus se estiver infectado, Então, os tratamentos que tem são para combater os sintomas do vírus no nosso corpo.
Que sintomas esse vírus provoca? Pode provocar febre, tosse, dor de garganta, diarreia em alguns casos e em casos mais graves, insuficiência respiratória, porque ele pode estar se alojando nas nossas células pulmonares e acabar ali infectando essas células, acabar infectando o nosso pulmão, onde que vem aí a insuficiência respiratória. A transmissão desse vírus é contato direto, né, por gotículas de saliva. Então, por isso que a gente tem que estar usando aí a máscara sempre, porque a gente colocando a máscara vai evitar o quê? Se eu tenho, né, o Covid, eu não transmito para outras pessoas e automaticamente também, se eu estou de máscara e alguém com Covid vem falar comigo, vai estar me protegendo também, porque o principal meio de transmissão é pelas vias respiratórias, né, pelas vias aéreas e também o contato, né, por isso que a gente tem que estar lavando a mão frequentemente, enfim, então essa é um meio de transmissão da Covid-19. A gripe e o resfriado também são causados por vírus. É bem comum na população, principalmente ali no inverno, na troca de temperatura. A gente acaba ficando em locais mais fechados e acaba acontecendo aí essa transmissão do vírus da gripe ou do vírus que causa o resfriado. O resfriado, geralmente, ele vai ter sintomas mais leves. A gripe, ela já tem sintomas mais fortes. Ela dá mais dor no corpo, ela pode dar mais febre. Então, a gente tem que estar tomando aí medicamentos para combater estes sintomas. A dengue é uma virose causada por um vírus transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti. Os sintomas da dengue são febre alta, mal-estar, cansaço, dor de cabeça, dor nos olhos, nos músculos, diarreia, enfim, são vários sintomas que causam aí essa doença. É muito importante procurar um médico quanto antes para tratar aí esses sintomas. Existe um tipo de dengue, a dengue hemorrágica, que é bastante grave, ela pode estar causando sangramento também nos órgãos internos, pode estar levando à morte, por isso que é muito importante tratar o mais rapidamente possível. A única forma de se prevenir contra esta doença é eliminando o vetor, então eliminando o mosquito, por isso que é tão frisado, né, aquela questão de não deixar água parada, tá cuidando aí do nosso quintal, tá cuidando aí para não ter reprodução do mosquito e diminuir então os casos de dengue no Brasil. A catapora e o sarampo também são causados por vírus, transmissão, gotículas de saliva, contato também com o doente. O que pode causar? Cansaço, dor no corpo, irritação na pele, manchas, bolhas, coceira, bastante coceira, dor de garganta. São alguns sintomas dessa doença. É necessário aí o repouso e o tratamento dos sintomas, né? Esperar ali o período até o nosso corpo estar eliminando a doença, está eliminando o vírus. Bom, então nesses casos, como que acontece a defesa do nosso organismo, né? A partir do momento que nós temos contato com a doença, com o vírus entrou no nosso corpo, invadiu as nossas células e infectou. Nós temos os nossos glóbulos brancos, que são os nossos leucócitos. Eles vão produzir anticorpos contra aquela determinada doença, aquele determinado vírus. Por isso que a gente sente esses sintomas, por isso que a gente sente dor no corpo, um cansaço, febre muitas vezes, causam os sintomas parecidos, porque é o nosso corpo trabalhando para se livrar da doença, para produzir anticorpos que vão então destruir aquele organismo invasor. Somente os nossos anticorpos conseguem combater doenças causadas por vírus. Não existe um medicamento que faça isso. Por isso que nós só vamos produzir anticorpos quando nós tivermos contato com a doença. Eu só vou produzir anticorpos contra a catapora ou contra a cachumba quando eu tiver contato com a doença. Antes disso, meu corpo não produz anticorpos. É o que a gente vê aqui nessa imagem, né? Tem os nossos leucócitos, eles produzem os anticorpos que se ligam aí aos invasores e ajudam aí a destruir. Todos os anticorpos, eles vão ser específicos para determinada doença. Os anticorpos que o meu corpo produziu quando eu tive catapora são específicos para catapora. Então, se em algum outro momento da minha vida eu tiver contato com a doença, eu não vou manifestar os sintomas, porque já tenho ali os anticorpos específicos para aquela doença.
A poliomielite também é uma doença causada por vírus e pode ser transmitida não só por gotículas de saliva e outras secreções, mas também por água e alimentos contaminados. Essa doença é conhecida como paralisia infantil, porque o vírus ataca o sistema nervoso e pode provocar a paralisia. Essa virose foi controlada por vacinação. Embora já esteja erradicada no Brasil, é importante manter a vacinação para evitar que a doença reapareça. Para a gente se prevenir contra as doenças causadas por vírus, é necessário recorrer às vacinas. Como que ocorre, então, como que é a ação das vacinas no nosso organismo? O micro-organismo, ou parte dele, ele é introduzido no nosso organismo através da vacina. Esse micro-organismo, ele vai estar morto ou muito atenuado, muito enfraquecido. Ele não será capaz de nos provocar a doença, mas o que ele vai fazer? Ele vai estimular a produção de anticorpos pelo nosso organismo. Então, a partir do momento que eu já tenho anticorpos, quando eu tiver contato com a doença, eu não vou desenvolver ou não vou manifestar os sintomas. É assim que as vacinas funcionam no nosso organismo. Pessoal, é muito importante que nós mantenhamos sempre as nossas vacinas em dia, principalmente ali na primeira infância, né? Quando a criança está ali se formando, está se desenvolvendo, tem que manter aí as vacinas em dia. É importante que os pais se informem sobre as vacinas que as crianças devem tomar, ficar atentos sobre as campanhas de vacinação. Muitas dessas campanhas permitiram que, por exemplo, a varíola fosse erradicada do planeta. Foi através das campanhas de vacinação aí que muitas doenças foram erradicadas de vários países, e é fundamental também que os governos destinem boa parte dos seus recursos para as campanhas de vacinação, além de outras medidas para evitar e prevenir várias doenças. Mas a vacinação é muito importante, então temos que manter sempre em dia aí a nossa caderneta de vacinação para a gente estar protegido contra diversas doenças. Uma outra doença também causada por vírus é a raiva. Esse vírus ele vai atacar o sistema nervoso e ele é transmitido por mordidas de cães, gatos, ratos ou por morcegos também que se alimentam de sangue. A saliva desses animais pode estar transmitindo a doença também. Então, se uma pessoa ela for atacada, for mordida por um desses animais, ela deve procurar com urgência um pronto atendimento para estar tomando as medidas necessárias para combater esse vírus. Se não for tratada essa doença rapidamente, ela pode levar a pessoa à morte. Em alguns casos, como o da raiva, por exemplo, é indicada a utilização do soro terapêutico. O soro terapêutico ele é produzido com o sangue de algum animal, geralmente o cavalo, que já tem anticorpos contra o vírus. O animal recebe substâncias do próprio vírus e produz anticorpos específicos contra determinada doença. Posteriormente, parte do seu sangue é retirado e utilizado na produção desses soros. É importante ressaltar que o combate à doença, a prevenção, é manter os animaizinhos, né, cães e gatos ali, manter vacinados contra a raiva, para eles não estarem transmitindo aí essa doença. Bom, pessoal, concluímos aí então mais uma aula de ciências. Continuamos com o nosso aprendizado, assim, né, de forma distante, mas torcendo para que logo, logo venha a vacina para todos nós e que a gente possa aí voltar para a sala de aula e continuar aí com a nossa vida normalmente, tá? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!